Olá, feras da Turma Leão, professora Esther Gomes. A gente vai prosseguir aqui ao estudo sintático do período composto. Então, já foi visto, no último vídeo, na última aula, sobre o período coordenado. Então, nós verificamos que o período coordenado é aquele em cujas orações elas não exercem função sintática uma nas outras e elas são independentes. Então, nós já vimos os 5 tipos de orações coordenadas. Agora, nós vamos passar para o período composto por subordinação, que aí já são orações dependentes, uma dependente da oração principal. Então, nós temos uma oração principal e nós temos orações que se ligam a essa oração principal, que são chamadas de orações subordinadas. E temos 3 grandes grupos: substantiva, adjetiva e adverbial. E a partir desses 3 grandes grupos que a gente vai ramificar as classificações das orações, tá? Primeiro grupo que a gente vai estudar serão as orações substantivas. Elas vão exercer as funções sintáticas que termos do período simples exerceriam, tá? Então, a gente tem que ter em mente todos os termos do período simples e eles serão passados em formas de orações. Então, esses termos eles se transformarão em orações, tá? Então, a primeira oração substantiva é a subjetiva. A oração subjetiva ela vai ter a função de sujeito. Então, vai ser sobre quem eu estou falando. E esse alguém estará em forma de oração. Então, é importante que você estude. E aí, sobre quem eu estou falando? Que você estude. Presta atenção que a oração subordinada, ela sempre, substantiva, ela sempre será iniciada por uma conjunção integrante, que será o que ou se. A partir dessa conjunção integrante que eu vou começar a localizar a oração subordinada, tá ok? Então, é necessário, é importante que você estude. E aí, que você estude é sobre quem eu estou falando. Ele vai ser a oração subordinada. A oração principal é importante. E aí eu tenho sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Lembra aquela estrutura que eu sempre comentei? Então, se eu tenho o predicativo, que é importante, vai ficar faltando o sujeito, que está em forma de oração, tá ok? Primeira oração. Segunda oração será a objetiva direta. A objetiva direta, o nome já é próximo ao objeto direto. Então, vai ser uma oração que completa um verbo, tá? E como é direta, esse complemento não vai ser iniciado por preposição, tá ok? E aí eu posso colocar, sabia que está cansado, Então, quem sabe alguma coisa. Sabia o quê? Que está cansado. E aí eu posso colocar sabia isso. Quando eu substituo pelo isso, eu tenho o objeto direto, tá ok? A mesma coisa com o objeto indireto, só que agora a gente sabe que o objeto indireto ele precisa da preposição. Então, precisava de que o ajudasse. Então, quem precisa de alguma coisa, de que o ajudasse. E aí, esse complemento já se inicia por preposição, tem a função de objeto indireto, tá ok? Então, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Cada um com aqueles termos da oração, do período simples em forma de oração. A gente só precisa prestar atenção na função que aquele termo vai exercer e aí ver, a mudança desse termo em forma de oração. E nós vamos ter a caracterização dessa oração substantiva. Lembrando que esses termos substantivos, sujeito, predicativo, objeto, aposto, complemento nominais, eles vão se desenvolver em forma de oração, tá ok? E aí nós temos subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, são as 3 orações vistas até agora. Temos também a completiva nominal, que nós já sabemos que objeto é para completar verbo. Complemento nominal ele vai completar um substantivo, um adjetivo ou outro advérbio, Então, por exemplo, tenho certeza de que você entenderá. E aí, quem tem certeza de algo. Esse de algo é de que você entenderá. E só que está em forma de oração. Então, a gente já sabe que a partir dessa preposição, que completa o complemento nominal, e o restante da oração, que continua com a conjunção integrante, a gente vai ter oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, tá ok? E aí nós vemos mais uma função. A gente tem a predicativa. Lembre-se lá em cima, a gente tem o sujeito,
verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Agora nós vamos ter o sujeito, vai ficar faltando o predicativo, tá ok? Então eu posso falar, o melhor é você estudar. E aí nós temos o seguinte, o melhor, estou falando, o melhor é alguma coisa. Se alguma coisa é característica desse melhor. E aí nós temos essa forma de predicativo, tá ok? E aí nós temos sujeito, melhor, verbo de ligação, você estudar, tá ok? Outra coisa que a gente pode falar sobre isso, o melhor é você estudar. Esse estudar está no infinitivo, né? Então, quando a gente observar uma oração em que o verbo dessa oração subordinada está em uma das suas formas nominais do verbo, ou infinitivo, ou particípio gerúndio, a gente coloca que essa oração subordinada está reduzida dessa forma nominal. Então, o melhor é você estudar. Então, o melhor é o sujeito. É verbo de ligação. Falta o quê? O que é melhor? Você estudar. E aí, esse você estudar em forma de oração, o verbo no infinitivo, qual seria a classificação? Oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Então, é uma oração na sua forma nominal, no verbo em sua forma nominal, tá ok? Se aparecer com gerúndio, NDO, reduzida de gerúndio. Se aparecer com DO ou DA, reduzida de particípio, tá ok? E aí nós temos essas orações, né? Por exemplo, é necessário fazer a prova. O que é necessário? Fazer a prova. Esse fazer está no infinitivo. E aí essa forma, no infinitivo a gente coloca que a oração está reduzida do infinitivo. E quando ela estiver desenvolvida, né? Quando ela estiver desenvolvida, ela vai estar em uma dessas formas. É melhor que você estude, é melhor que você faça a prova, e por aí vai. Então, reduzida, infinitivo, particípio gerúndio. Se não estiver em nenhuma dessas formas, estiver na sua forma conjugada, então vai estar na sua forma desenvolvida. E o último tipo de oração é a oração apositiva. A oração apositiva, ela tem a função de aposto. Então, a gente já sabe que o aposto, basicamente, é um termo que explica um outro termo da oração principal. Então, minha esperança é essa, 2 pontos, que eu seja aprovada. E aí, esse que eu seja aprovada está explicando qual é a minha esperança. Então, quando eu tenho um termo explicando um outro termo, eu tenho chamado aposto. Então, é chamada de oração apositiva. Eu posso falar, minha esperança é essa, 2 pontos, que eu continue estudando. E aí que eu continuo estudando já está em forma de gerúndio, porque o verbo dessa oração subordinada está terminando em NDO, então está indicando um gerúndio, tá ok? Então são essas orações, tá ok? Substantiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Temos 6 orações aí subordinadas, faremos os exercícios, tá ok? Vamos tirar as dúvidas e vamos lá, galera. Até o próximo vídeo.